Olá, turma! Bem-vindos a mais uma aula. Hoje iremos dar continuidade aos cálculos estequiométricos, porém iremos dar mais atenção aos casos gerais. Os casos gerais são cálculos estequiométricos que relacionam grandezas, como a relação entre massa e massa, massa com volume, volume com volume, massa com mol e massa com quantidade. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender alguns cálculos estequiométricos que fazem essa relação. O nosso primeiro caso geral é a relação entre massa e massa. Mas, professora, como é que eu vou saber que a questão está me pedindo para relacionar massa com massa? Quando os dados do enunciado e a pergunta estão expressos em massa. Por exemplo, calcular a massa de óxido cúprico obtido a partir de 2,54 gramas de cobre metálico. Então, o primeiro passo para realizar um cálculo estequiométrico é escrever a equação química. E para escrever a equação química, nós precisamos entender o que é que está acontecendo nessa reação. Veja, que ele está falando que o óxido cúprico foi obtido a partir de cobre metálico. Então, o cobre metálico tem que estar no nosso reagente e o óxido cúprico no nosso produto. Já que estamos falando de produção de óxido, quer dizer que no reagente tem que ter oxigênio. Então, na nossa equação química, vamos ter que o cobre metálico estará reagindo com o oxigênio e formando aí o óxido cúprico. Veja a relação entre massa e massa aqui. Ele está pedindo a massa do óxido cúprico e o dado da questão veio em gramas. Então, aqui fica claro a relação entre massa e massa. Próximo passo do cálculo estequiométrico é realizar o balanceamento químico. Essa equação aqui, ela está balanceada? Não, não está, porque temos 2 oxigênios no reagente e apenas 1 no produto. Então, para balancear, basta colocar 2 como coeficiente do óxido cúprico e 2 como coeficiente do cobre metálico. Balanceei a nossa equação. Próximo passo é estabelecer a regra de 3. Já que eu já entendi que eu tenho que relacionar massa com massa, vai ficar mais fácil. O primeiro passo para estabelecer a regra de 3 é saber quais são os participantes dessa regra. Veja que ele está falando aqui apenas do óxido cúprico e do cobre metálico. Não se fala em oxigênio. Então, a nossa regra de 3 vai ser somente entre o cobre metálico e o óxido cúprico. Então, a nossa proporção estequiométrica será desta forma. 2 mols de cobre metálico estará formando 2 mols de óxido cúprico. Observe que o nosso coeficiente estequiométrico também indica a quantidade de mols de cada substância. Mas observe que a questão está pedindo em massa e não em mol. Então, eu preciso transformar mol para massa. E como é que eu faço isso? Encontrando a massa molar dos compostos. Aqui na questão, ele já deu a massa atômica de cada elemento, mas se ele não tivesse dado, olhava na tabela periódica, tá bom? Então, já que nós temos apenas um cobre, a sua massa molar vai ser 63,5 gramas por mol. E a massa molar do óxido cúprico vai ser 79,5 gramas por mol. Ou seja, em 1 mol de cobre, eu vou ter 63,5 gramas. E em 1 mol de óxido cúprico, eu vou ter 79,5 gramas. Mas observe que na questão eu tenho 2 mols de cobre metálico e tenho 2 mols de óxido cúprico. Então, basta eu multiplicar 2 pela nossa massa. O próximo passo é realizar a relação sobre a pergunta. E na pergunta, ele quer saber qual a massa de óxido cúprico obtido a partir de 2,54 gramas de cobre metálico. Então, quanto de massa eu vou estar produzindo a partir de 2,54 gramas de cobre? Realizo a regra de 3 e eu irei encontrar que X é igual a 3,18 gramas de óxido cúprico. Então, toda vez
que eu tiver 2,54 gramas de cobre metálico reagindo com oxigênio, eu vou ter a produção de 3,18 gramas de óxido cúprico, tá bom? Então, essa aqui é a nossa relação entre massa e massa, tá bom? Próximo caso, a relação entre massa e volume. Quando os dados do enunciado estão em massa e a pergunta expressa em volume ou vice-versa, eu vou ter essa relação. Por exemplo, calcule o volume de gás carbônico obtido na CNTP pela calcinação de 200 gramas de carbonato de cálcio. Então, veja, ó, que ele quer saber o volume e está dando o dado do carbonato de cálcio em gramas. Então, aqui nós observamos a relação entre massa e volume. Então, o primeiro passo, né, para realizar o cálculo estequiométrico é escrever a nossa equação química. E ela vai ser composta, né, pelo gás carbônico no nosso produto, já que ele é obtido pela calcinação de 200 gramas de carbonato de cálcio. Então, o carbonato de cálcio é o nosso reagente, tá? E já que ele está sofrendo calcinação, calcinação quer dizer aquecimento, tá? Quer dizer que essa reação vai ser uma reação de decomposição. Então, a nossa equação química vai ficar desta forma. O carbonato de cálcio sofrendo aí um aquecimento, uma calcinação, que pode ser expresso por esse triângulo, esse delta aqui em cima. E aí, nessa decomposição, vai ser formado o óxido de cálcio mais o gás carbônico, que já foi citado na nossa questão. Essa equação química, ela está balanceada? Sim, está. Então, vamos estabelecer a nossa regra de 3. Já dá para perceber que os nossos participantes da regra de 3 é o carbonato de cálcio e o gás carbônico. Então, 1 mol de carbonato de cálcio vai estar produzindo aí 1 mol de gás carbônico. A pergunta, ela quer saber o volume de gás carbônico pela calcinação de 200 gramas de carbonato de cálcio. Então, precisamos transformar o mol do carbonato de cálcio para grama e o mol do gás carbônico para volume. Quando nós temos mol para massa, nós já sabemos, encontra a massa molar desse composto. E a massa molar do carbonato de cálcio é 100 gramas. Então, quando eu tiver 100 gramas de carbonato de cálcio, eu vou estar produzindo qual volume de gás carbônico? Pessoal, se a reação está na CNTP, quer dizer que eu vou ter que 1 mol sempre vai preencher 22,4 litros, né? É o volume molar. Então, 1 mol de qualquer gás irá preencher 22,4 litros. E como nós temos aqui 1 mol de gás carbônico, quer dizer que eu tenho 22,4 litros de gás carbônico. Só que ele não quer saber essa relação, né? Ele quer saber quantos litros eu vou estar produzindo com 200 gramas de carbonato de cálcio, não é verdade? Então, eu vou ter aí essa relação. Faço meios por extremos e irei encontrar que, quando eu tiver 200 gramas de carbonato de cálcio sofrendo calcinação, eu vou ter a produção de 44,8 litros de gás carbônico. Então, pessoal, lembra, se eu tiver que a reação química está na CNTP, quer dizer que 1 mol é equivalente a 22,4 litros, tá bom? Isso vai acontecer normalmente com volume, tá ok? Próximo caso, relação entre volume e volume. Essa é muito fácil, porque só vai aparecer volume, não é verdade? Então, quando os dados do enunciado e a pergunta estão expressos em volume, eu vou ter a relação de volume e volume. Por exemplo, um volume de 15 litros de hidrogênio medido a 15 graus Celsius a 720 mililitros de mercúrio reage completamente com cloro. Qual o volume de ácido clorídrico produzido na mesma temperatura e pressão? Então, está muito fácil de escrever a nossa equação química, porque ele já disse que o hidrogênio está reagindo com o cloro e vai produzir o ácido clorídrico. Então, a nossa equação química fica desta maneira.
Próximo passo, ela está balanceada? Não, não está. Mas para balancear, basta eu colocar 2 como coeficiente do ácido clorídrico. E aí, conseguimos balancear a nossa equação. Sobre quem a questão está falando? Está falando que ele quer saber quanto de ácido clorídrico vai ser produzido quando eu tiver aí um volume de 15 litros de hidrogênio. Então, a nossa regra de 3 vai ser com esses 2 compostos. Então, quando eu tiver 1 mol de hidrogênio, eu vou ter a produção de 2 mols de ácido clorídrico. Agora, ele quer saber o volume de ácido clorídrico. Só que a questão está em 15 graus Celsius e a 720 mililitros de mercúrio, ou seja, não está na CNTP. Quando não está na CNTP, quer dizer que nós precisamos estabelecer essa regra de 3 considerando a lei volumétrica de Gay-Lussac, que nos diz que, nas mesmas condições de temperatura e pressão, os volumes dos gases, dos reagentes e dos produtos de uma reação química têm sempre entre si uma proporção constante. Ou seja, gente, na mesma temperatura e pressão, os coeficientes estequiométricos também serão o volume, né? Porque além deles serem a proporção estequiométrica, né, em mol, também vai indicar o volume das substâncias. Então, se eu tenho aqui 1 mol de gás hidrogênio, quer dizer que eu vou ter um volume de gás hidrogênio. Se eu tenho 2 mols, eu vou ter 2 volumes de ácido clorídrico, tá bom? Também posso dizer que eu tenho aí 1 litro de gás hidrogênio formando 2 litros de ácido clorídrico. Mas a questão quer saber quanto de ácido clorídrico vai ser produzido com 15 litros de hidrogênio. Então, eu tenho essa nova relação. Quando eu realizo a regra de 3, eu vou ter que, com 15 litros de hidrogênio, eu vou conseguir produzir 30 litros de ácido clorídrico. Então, muita atenção nisso aí. Quando eu estiver trabalhando com volume, se a reação química estiver na CNTP, eu vou usar o volume molar, né? 1 mol é equivalente a 22,4 litros. Mas se não tiver na CNTP, ou seja, a 0 graus Celsius e a 1 atm, eu preciso considerar a lei volumétrica de Gay-Lussac, onde diz que os coeficientes estequiométricos vão indicar o volume das substâncias, tá bom? Próximo caso, relação entre massa e mol. Quando os dados do enunciado estão em massa e a pergunta estão expressas em mol. Toda vez que isso acontecer, eu vou ter a relação entre massa e mol. Então, por exemplo, quantos mols de ácido clorídrico são necessários para produzir 23,4 gramas de cloreto de sódio? Então, a gente percebe aqui, ó, que o dado da questão está em massa, em gramas, e a pergunta está em mols, né? Quantos mols de ácido clorídrico? Já coloquei aqui para vocês a equação química, onde o ácido clorídrico mais o hidróxido de sódio está produzindo o cloreto de sódio mais água, tá bom? Essa equação está balanceada? Sim, está balanceada. Então, vamos estabelecer aí agora a nossa relação de regra de 3. A questão está falando sobre quantos mols de ácido clorídrico. Então, esse é o nosso primeiro participante da regra de 3. E o outro participante é o cloreto de sódio, não é verdade? Toda vez que eu tiver 1 mol de ácido clorídrico, eu vou ter a produção de 1 mol de cloreto de sódio. Mas ele quer saber quantos mols de ácido clorídrico serão necessários para produzir 23,4 gramas de cloreto de sódio. Pessoal, isso aqui não pode acontecer. Veja que eu tenho relação de mol para grama no mesmo composto. Eu não posso trabalhar com grandezas diferentes sobre a mesma substância. Elas têm que estar na mesma grandeza. Eu posso trabalhar, né, mol e massa sobre substâncias diferentes, mas nunca na mesma substância. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso converter aí
mol para massa molar, né, do cloreto de sódio. Então, pelos nossos dados da questão, né, que nos deu, eu tenho que 1 mol de cloreto de sódio vai ter 58,5 gramas. Então, agora podemos reescrever a nossa relação. Em 1 mol de ácido clorídrico, eu vou ter a produção de 58,5 gramas. Quantos mols de ácido clorídrico são necessários para produzir 23,4 gramas de cloreto de sódio? Realiza a regra de 3. Então, eu vou obter que eu preciso de 0,4 mols de ácido clorídrico para estar produzindo aí 23,4 gramas de cloreto de sódio. Então, muita atenção nessa relação aqui. O mesmo composto tem que estar na mesma grandeza, tá bom? Então, o próximo caso, a relação entre massa e quantidade, tá? Eu vou ter essa relação quando os dados do enunciado estão em massa e a pergunta está expressa em quantidade, ou seja, em número, ou pode acontecer vice-versa. Então, por exemplo, quantas moléculas de gás carbônico são obtidas pela queima de 4,8 gramas de carbono puro? Nós temos aí que está ocorrendo uma queima. Se está ocorrendo uma queima, eu preciso ter oxigênio no nosso reagente. Então, já que o gás carbônico ele é obtido pela queima do carbono puro, eu tenho que carbono mais oxigênio vai estar produzindo aí gás carbônico. Essa equação está balanceada? Está. Então, vamos realizar a regra de 3. E já fica claro que é entre o carbono e o gás carbônico, não é verdade? Quando eu tenho 1 mol de carbono, irá ser produzido 1 mol de gás carbônico. Só que ele quer saber quantas moléculas, na verdade. E quantas moléculas, eu preciso lembrar que 1 mol é equivalente a 6 vezes 10 a 23 moléculas. E um carbono, ele tem massa atômica 12U. Então, 1 mol de carbono vai ter 12 gramas. Logo, a nossa relação vai ser, quando eu tenho 12 gramas de carbono, irá ser produzido 6 vezes 10 a 23 moléculas de gás carbônico. Então, veja o porquê eu converti mol para grama. Porque o nosso dado aqui, ó, está em grama. Então, eu preciso transformar mol para grama. E o gás carbônico, na pergunta, ele quer saber a quantidade de moléculas. E para saber a quantidade de moléculas, eu preciso passar aqui esse 1 mol para 6 vezes 10 a 23 moléculas, tá bom? Então, na pergunta, ele quer saber quantas moléculas de gás carbônico irá ser produzida a partir de 4,8 gramas de carbono. Então, realizo aí a regra de 3 e eu vou obter que, ao ser queimado 4,8 gramas de carbono puro, eu vou obter 2,4 vezes 10 a 23 moléculas de gás carbônico. Então, pessoal, as nossas relações são essas, tá? Todos esses casos que vimos até aqui são formas que podem aparecer para vocês. Então, aqui estão alguns. Cálculo estequiométrico não tem segredo, basta balancear e achar os coeficientes. Por quê? Porque os coeficientes é um mol. E a partir do mol, nós podemos achar qualquer coisa. Então, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, podem entrar em contato. Um grande abraço.